Amém, amém. Vamos começar então o nosso devocional. E eu quero começar já lendo com vocês uma porção da palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. É uma porção da palavra que já conhecemos muito, já lemos diversas vezes. Eu sei que você já deve ter visto pregações, palavras em relação a esse texto, mas Deus me deu uma percepção em cima desse texto essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, Mira, seja bem-vinda. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim. Preste bem atenção nesse texto, você já conhece esse texto, tenho certeza, mas a gente precisa observar os detalhes, a riqueza de conteúdo desse texto, tá bom? Diz assim: um homem tinha 2 filhos. É uma parábola de Jesus, tá? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, a herança, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Presta atenção agora. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui. Essa é a parábola do filho pródigo. E o que é uma parábola? Para que você possa entender o conceito de parábola, Jesus ele tinha um costume, não só ele, mas naquela época, os judeus eles tinham o costume de explicar uma verdade, de explicar lições, através de uma história que tinha a ver com o contexto daquela época. Naquela época existiam muitos campos, muitos porcos, criação de porcos. Então Jesus Cristo, de uma forma muito simples, clara e objetiva, ele explicava verdades e lições através de parábolas. Dessa forma era mais fácil para aquele povo, os judeus, entenderem os princípios que Jesus gostaria de ter passado naquele momento. Bom dia, Tá, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que eu e você precisamos aprender. Porque a nossa vida, ela tem vários momentos assim, que é o momento de recomeçar. De repente eu estou falando com pessoas nesta manhã que caíram. De repente eu estou falando com pessoas nesta manhã que estão tentando recomeçar. E hoje o tema da nossa conversa nesse devocional vai ser como recomeçar.
como recomeçar. O que a palavra de Deus me ensina? Quais são as lições que ela tem para que eu possa recomeçar? A gente está numa jornada de vida, entenda isso. A gente está numa jornada. Nossa vida, ela é um caminho, ela é uma jornada. E por diversas vezes caímos. É natural. Às vezes nos desviamos da rota, às vezes perdemos o foco da direção. Mas entenda uma coisa, o Deus que servimos é um Deus de recomeços. O Deus que servimos é um Deus de novas oportunidades. Nunca esqueça disso. O Deus que você está começando a servir, o Deus que você está começando a viver nele, ele é um Deus de novos começos. Não importa como você caiu, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, entenda que Deus está te dizendo nesta manhã, vamos recomeçar juntos. Vamos recomeçar juntos. Bom dia, Mônica. E eu sei que é difícil recomeçar. Quantas vezes eu já recomecei na minha vida? Quantas vezes eu tive que me levantar do chão e recomeçar novamente a uma nova caminhada, voltar para os trilhos da vida. Eu já caí muitas vezes. A gente às vezes cai nos relacionamentos, às vezes a gente cai na vida financeira, às vezes a gente cai na nossa vida espiritual, às vezes a gente se sente um fracassado, a gente olha para a gente e vem aquele sentimento de culpa, de inferioridade, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho sabedoria para continuar a vida. Deus não está te perguntando isso. Nesta manhã, Deus não está perguntando se você pode, se você não pode. Deus não está te perguntando se você é fraco ou forte. Deus está só te falando, vem comigo e vamos juntos começar uma nova história. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vem comigo, diz o Senhor, e vamos reescrever essa história. Entenda que sempre que você cair, Deus vai estar com os seus braços estendidos, dizendo para mim e para você, quando cairmos, levanta e continua, porque os planos que eu tenho para você ainda continuam de pé. Eu não sei como foi o seu passado, eu não sei como é que foi a sua história, eu não sei como você caiu ou se caiu, não sei. Eu sei que nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você, eu faço nova todas as coisas. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em amor. E Ele sempre nos dará uma nova oportunidade de reescrever a nossa história nele, por Ele e com Ele. Eu sei que há casamentos que precisam de recomeços, há vidas profissionais que precisam de recomeços, há vidas sentimentais, emoções e pensamentos que precisam de recomeço. E hoje é o dia, nesta manhã, de entender como recomeçar. Como recomeçar. De repente é uma vida espiritual que está abalada, de repente é uma fé que está meio distorcida, mas hoje, nesta manhã, Deus está me dizendo e te dizendo, ei, eu estou aqui para reescrever uma nova história para você. Eu te amo, meu filho, diz o Senhor. Eu te amo, minha filha, diz o Senhor. Nós vimos uma história de um homem que tinha 2 filhos. Um filho pediu a herança e achou que estava tudo bem, porque ele botou a sua vida boa, a sua condição de herdeiro em primeiro lugar. E ele foi embora se achando autossuficiente por aquilo que ele possuía. Nós não somos o que temos. Grave isso. Nós
não somos o que temos. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. E somos filhos. Somos filhas e filhos do Senhor. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Entenda que tentar novamente, querido, sempre será um desafio. Sempre será um desafio. Recomeçar sempre será um desafio. Entenda isso. Mas temos um Deus que ama desafios e vence todos eles, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Se você vai recomeçar, recomece em Deus. E sempre entenda isso, tentar novamente sempre será um desafio. Só que agora é um desafio onde temos uma garantia. E a garantia é que quem está junto com a gente e nos fará recomeçar é o Criador dos céus e da terra, é o Deus soberano. Recomeçar, na maioria das vezes, é doloroso. Recomeçar, na maioria das vezes, dói. Porque recomeçar exige dependência. Recomeçar exige reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas e saber que do nosso jeito não dá certo. Temos que abrir mão. Recomeçar tem a ver com renúncia. Devemos abrir mão do nosso eu, devemos abrir mão das nossas tentativas, devemos abrir mão até mesmo do que já passamos, para deixar Deus tomar conta e ser esse Deus de novos começos. Bom dia, Ana, Deus te abençoe, querida. Sabe, queridos, nesta manhã Deus quer ensinar a mim e a você como recomeçar. Sabe por quê? Porque a tendência natural é a gente repetir os mesmos erros. A tendência natural é repetirmos as mesmas ações, porque isso é como se estivesse inserido na nossa característica humana, através do nosso pecado e da nossa carne. E se fizermos as mesmas coisas, vamos nos frustrar, vamos fracassar de novo. Entenda uma coisa, do jeito de Deus é melhor. Nunca esqueça isso. Bom dia, Natanael, meu amigo, Deus te abençoe. Do jeito de Deus é melhor. Porque o próprio Senhor diz para mim e para você: sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de te dar paz e não de causar dano. Plano de te dar esperança e um futuro. Do jeito de Deus é melhor. Deixa Deus trabalhar. Tira a mão. Sabe aquela coisa da gente tentar pôr a mão para dar uma ajuda? Tentar pôr a mão para tentar fazer? Não, tira a mão. Deixa que Deus está com a sua mão estendida sobre você, sobre sua casa, sua família, seus negócios. Deus está aí, trabalhando. Tira a sua mão e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Sabe, a gente viu nessa parábola que lemos que o filho mais jovem é exatamente o retrato de quem fracassou. É exatamente o retrato de quem tentou agir pela vontade própria, pela vontade humana, confiando nos recursos, confiando na força do seu braço. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Esse filho pródigo representa exatamente isso, esse filho mais jovem que tentou agir. De repente eu estou falando com pessoas que até hoje tentou agir pela força do seu próprio braço, tentou agir pela sua própria razão, pelo seu próprio sentimento e fracassou. Viu que não dá certo. Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Sabe, existem desafios a enfrentar.
Talvez você chegou até aqui hoje, nesta manhã, nesse devocional, com tantos sonhos que fracassaram, tantos projetos que não deram certo, tantos planos que ficaram no meio do caminho. Você de repente até tem desejo de recomeçar, mas não consegue. De repente você tem desejo de se levantar e continuar sua jornada, mas você não consegue. O que está te impedindo de recomeçar? Quais são suas dores e lutas e traumas? Quais são seus fracassos? Que de repente você olha e se sente incapaz, se sente fraco para recomeçar. Deus está mandando te dizer nesta manhã o seguinte: é dia de recomeço, é dia de novas histórias, é dia de novo tempo. Não tenha medo de recomeçar, porque Deus está contigo. Não tenha medo de recomeçar. E se você já recomeçou, não tenha medo de se manter firme e continuar. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu destaquei aqui alguns pontos importantes que podemos perceber nessa parábola que lemos, nesse texto que lemos. Conseguimos identificar algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar toda vez que precisar recomeçar. Não importa quantas vezes você vai recomeçar. Espero que seja a primeira vez e a última. Que você recomece e se mantenha firme nessa nova jornada, nessa nova estrada, nesse novo caminho com Deus. Que você não se desvie mais para a direita e nem para a esquerda, mas que você mantenha o seu foco com seus olhos firmes, fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Continue. E a primeira coisa que a gente precisa entender para recomeçar: reconheça o erro que você cometeu. Reconheça onde você caiu. Reconheça o que te fez cair. Foi algum vício, alguma necessidade, alguma forma de pensar, alguma forma de reagir, uma escolha errada, uma decisão errada. O que te fez cair? Procura reconhecer o seu erro. Reconheça o erro que você cometeu e que te fez cair. O reconhecer onde caímos, o reconhecer o nosso erro, é uma forma de não praticarmos de novo. Todos os erros, todas as dificuldades têm uma lição. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Em Lucas capítulo 15, versículo 17 que lemos, diz: caindo em si, ele disse. O que é cair em si? É falar: eu errei, eu fiz isso e não deu certo, eu tomei essa atitude e não deu certo, eu tomei essa posição e não deu certo, eu fiz essa escolha e não deu certo. Então essa palavra caindo em si, sabe o que é cair em si? É se arrepender, é olhar para o erro que foi cometido e dizer: Pai, me ajuda, sozinho eu não consigo. Bom dia, Teles, seja bem-vinda, querida. E ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida, se alimentam, e eu aqui morrendo de fome no meio desses porcos? Reconheça onde você está de repente e fala: não quero mais. Não quero mais viver esse tipo de vida, não quero mais fazer esse tipo de escolha, não quero mais andar nesse caminho. Então caia em si. Reconheça o seu erro. Esse é o primeiro passo para recomeçar uma nova história, recomeçar um novo momento. Reconheça. Não existe vergonha em reconhecer. Pelo contrário, o maior passo para o recomeço chama-se humildade. Grave isso. O maior passo para o recomeço de uma nova história em Deus é humildade, dizendo: eu errei, eu pequei, eu perdi o alvo, eu perdi o foco,
Esse é o primeiro ponto. Sabe, quando esse jovem decidiu recomeçar a sua vida, ele primeiro teve que cair em si. Ele primeiro teve que reconhecer onde ele caiu, por que ele estava vivendo aquela situação. Por que ele estava passando por aquilo. E ele reconheceu que ele, mentalmente, sentimentalmente falando, o pai dele já estava morto, porque ele pediu a herança. E pela lógica humana, a herança só existe quando o pai morre. Enquanto não há morte, a herança não é feita. A herança pode existir, mas ela só é concretizada diante a morte daquele que tem a herança para fornecer. E quando ele pediu a parte dele, é como se ele estivesse reconhecendo que o pai estava morto. Imagine a dor do pai, ouvindo seu filho mais novo falar: dá a minha parte, que cabe a mim. E ele caindo em si. Bom dia, Ana, Deus abençoe, querida. Caindo em si. Ele reconheceu isso. Só que ele teve que chegar no último estágio para reconhecer isso. A minha oração é que você não chegue no último estágio. A minha oração é que você não chegue a ter que comer a comida dos porcos, como foi nessa parábola que lemos. Que isso mostra o limite que ele chegou. Aproveita esta manhã, esse devocional. Entenda que Deus está dizendo para mim e para você: ei, é hora de levantar. É hora de recomeçar uma nova história em mim. Porque é nele que recomeçamos. É nele que levantamos. É nele que continuamos. Porque você sabe que sozinho, você sabe que sozinha, você sabe que pela força do seu braço, você sabe que se for depender de você, você não consegue. Você já sabe disso, eu não preciso dizer. Você já experimentou, você já viu. Então, nesta manhã, Deus está dizendo para mim e para você: levanta, porque eu faço nova todas as coisas. Entenda, do jeito de Deus é melhor. E nunca esqueça, não há recomeço sem antes não reconhecer onde falhamos. Não há recomeço quando não reconhecemos os erros que cometemos, até por questões de segurança, para não cometê-los de novo. Não cometê-los de novo. Então, como recomeçar? Primeira coisa, reconheça onde caiu. Reconheça onde você desviou da rota que Deus te deu. Reconheça. Esse é o primeiro passo. Sabe, quando reconhecemos os nossos erros, quando reconhecemos aquilo que cometemos, que nos fez chegar, de repente, ao momento mais crítico da vida, quando reconhecemos os nossos erros de forma humilde, dizendo: Senhor, pequei contra ti. Quando reconhecemos isso, abre-se uma porta imensa para uma nova história de vida. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus de novas oportunidades. E a história desse menino que lemos, ela começou a mudar a partir do momento que ele caiu em si e reconheceu onde ele errou. Onde ele errou. Sabe, querido, não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar no último estágio de dor para você cair em si. Reconheça hoje.
que Deus está diante de ti, te dando uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo momento de recomeçar. E você que já recomeçou, Deus está te dizendo nesta manhã, continua firme, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Amém? Então a primeira coisa é reconhecer onde errou. Segunda coisa que podemos aprender com esse texto que lemos, com essa parábola do filho pródigo: tome a decisão de mudar de vida. Querido, mudança é uma decisão. Nunca esqueça disso. Mudança de vida é uma decisão interna que gera em nós ações externas. Mudança de vida é uma decisão. Decida mudar de vida. Decida se levantar. Decida aceitar o convite de Jesus nessa manhã que diz: vem comigo, uma nova história está sendo escrita na sua vida. Mas o braço do Senhor está estendido. Agora cabe a mim e a você estender também o nosso braço diante do Senhor e ser levantado por Ele para continuar a fazer essa nova história que nele é extraordinária, porque do jeito dele é melhor. Tome a decisão de mudar de vida. Esse menino, esse jovem, tomou a decisão. Depois que ele caiu em si, ele tomou a decisão de viver uma nova história. Sabe, na maioria das vezes, quando não conseguimos sair da situação que estamos vivendo, quando na maioria das vezes não conseguimos enxergar as novas oportunidades de Deus, é porque ainda não tomamos a decisão de querer recomeçar e de querer viver essa nova história que Deus tem para nós. Às vezes você fica naquele círculo vicioso porque não tem decisão. Na verdade até tem, você sem perceber decidiu continuar como está. Porque entenda uma coisa, uma não decisão também é uma decisão. O não decidir também é uma decisão. É uma escolha sua. Deus é um Deus de novos começos? É. Deus é um Deus de novas oportunidades? É. E sempre será. Mas Ele espera de mim e de você uma decisão de falar: sim, Senhor, eu quero uma nova história, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova oportunidade. Deus é Deus de recomeço. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Deus é Deus de recomeço, só que Ele espera. Ele espera. Sabe, tem um versículo em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 13, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Eu amo esse versículo. Isso é Deus falando: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha voz, se levantar, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo, diz o Senhor. Ele não vai arrombar a porta, Ele não vai entrar de sola na sua vida, não. Quem faz isso é o diabo. Quem entra na sua vida de sola e detona tudo é o diabo, Deus não. Eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz, se levantar, olha a atitude, a decisão de abrir a porta. De repente você fica só ouvindo a voz, mas não abre a porta. Você só fica ouvindo a porta, Deus batendo, mas você não levanta para abrir a porta. Não vai adiantar nada. Você só vai ouvir a voz. Às vezes Deus já te deu uma direção, Deus já tem promessas para a sua vida, Deus já te mostrou o caminho, mas você fica aí de braços cruzados,
esperando o sobrenatural. Deus é Deus do sobrenatural? É também. Deus pode mudar a sua vida da noite para o dia, assim como um passo de mágica? Pode. Ele é soberano. Só que não se trata disso. Deus, ele espera a minha atitude, a sua atitude, a decisão de falar sim. Eu quero abrir essa porta e viver uma nova história. Esse versículo fala, eu cearei contigo e você comigo. Essa ceia significa intimidade. Essa ceia significa relacionamento. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Entre pai e filho. É isso que a parábola do filho pródigo nos deixa muito claro. Às vezes, como filhos, somos rebeldes. Às vezes, como filhos, confiamos nos nossos próprios recursos, nas nossas próprias vontades. Mas o Senhor, de uma forma clara, objetiva, Ele está pronto para mudar a nossa vida, desde que eu e você tomemos a decisão de falar sim, eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda os meus sentimentos, muda os meus pensamentos, muda as minhas atitudes. Tome a decisão de mudar de vida. Esse jovem tomou a decisão, Lucas capítulo 15, versículo 18 em diante que lemos. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Olha a decisão. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha o reconhecimento do erro que vimos no primeiro ponto. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi para o pai. Não basta cair em si. Se ele tivesse só caído em si e continuado ali, ele ia estar continuando no meio dos porcos e comendo a comida dos porcos porque os recursos acabaram. Então não basta cair em si, não basta reconhecer os seus erros, não basta reconhecer onde você caiu, mas você precisa levantar, você precisa decidir, você precisa querer continuar para que algo novo aconteça. Decisões novas, posicionamentos novos precisam acontecer. Grave isso. Para que algo novo aconteça, decisões novas, posições novas, a decisão precisa acontecer. E foi isso que esse menino, que esse jovem fez. Ele não somente reconheceu seus erros, mas ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu recomeçar. Ele decidiu agarrar essa nova oportunidade que Deus está dando. Faça o mesmo. Não perca a oportunidade de recomeçar a sua história e a sua vida. Ele decidiu deixar aquela vida que ele estava vivendo e voltar para o seu pai. Isso às vezes requer humilhação, isso às vezes requer humildade profunda, isso às vezes vai causar dor, mas é necessário. É necessário. Ele, aquele menino, decidiu não mais viver aquela vida vergonhosa, aquela vida que estava desmerecendo ele, aquela vida que estava o distanciando do pai cada vez mais. Ele decidiu voltar ao lugar onde ele era honrado, onde ele era filho. Sabe, queridos, quando se trata de mudança de vida, Deus espera atitudes além das palavras. Quando se trata de mudança de vida, Deus espera atitudes além das palavras. Muita gente fala, eu vou recomeçar. Muita gente fala, eu quero uma nova história. Muitas pessoas falam, eu quero viver uma vida em Deus. Muitas pessoas falam, eu confio em Deus. Mas não levanta. Não cai em si, não reconhece os seus erros, não deseja abrir a porta para Deus entrar, ceiar com Ele e Ele com Deus. Então, queridas, não adianta. Não é discurso que muda, não são palavras que mudam.
são atitudes. É bom ter palavras? É. É bom reconhecer? É. Mas Deus espera muito mais. Lembra, Ele está na porta, batendo. Mas para Ele entrar e ceiar contigo, a porta precisa ser aberta. E para a porta ser aberta, você precisa se levantar. Ele tomou uma atitude. A palavra é muito clara. Levantou-se e foi para o Pai. Levantou-se e foi para o Pai. Sabe, nada da vida acontece se ela não for uma atitude e uma decisão corajosa de mudança. Nada na vida acontece, nada, se não for uma decisão corajosa. Dê o primeiro passo. Entenda uma coisa, queridos, Deus nunca vai te mostrar a escada toda. Eu já falei isso aqui. Deus nunca vai te mostrar a escada toda. A escada de mudança de nível. Porque vida com Deus é assim, você vai mudando. Você vai se tornando uma pessoa mais madura. Você vai se tornando uma pessoa mais experiente em Deus. A cada dia com Deus você cresce, a cada dia com Deus você avança. Mas Deus não vai mostrar a escada toda, Ele vai mostrar o primeiro degrau. E é o que Ele está fazendo hoje, para mim e para você. Ele vai mostrar o primeiro degrau. Quando você pisa o primeiro degrau, Ele mostra o segundo degrau. Quando você pisa no segundo degrau, Ele mostra o terceiro degrau. Não pare, continue, mas levanta, tome uma decisão corajosa e recomece uma nova história em Deus. Deus está aguardando a sua decisão. Deus está aguardando o seu passo. Não fique sentado lamentando, eu poderia fazer isso, eu poderia viver aquilo, eu gostaria de... Ei, levanta, levanta. Eis que estou à porta e bato. Você não vai abrir a porta? Diz o Senhor. Quer viver uma nova história? Eu estou aqui. Quer recomeçar? Eu estou aqui. Sabe, tem gente que gosta de curtir o seu sofrimento. Vocês já viram isso? Tem gente que gosta de curtir o seu sofrimento. Tem gente que gosta de curtir a sua dor. Queridos, entenda uma coisa, o sofrimento, a dor, o sentimento de perda, sentimento de abandono, sentimento disso ou daquilo, são sentimentos legítimos. Se você perde um ente querido, você está sentindo dor, é um sentimento legítimo. Se você de repente fracassou por algum motivo, isso lhe causou tristeza, até medo e tudo, é um sentimento legítimo. O que não pode é permanecer nesse sentimento. O que não pode é permanecer comendo a comida dos porcos, como vimos na parábola. O sentimento é legítimo. O sentimento de medo, fracasso, derrota, tristeza, pavor, desespero, não importa, o sentimento ele é legítimo. A questão é, você vai continuar assim, curtindo esse momento, ou você vai decidir se levantar, tomar uma decisão corajosa e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Suba o primeiro degrau. Você enxergará o segundo degrau. Suba o segundo degrau. Você enxergará o terceiro degrau. Assim é uma vida com Deus. Uma vida de novos começos, novas oportunidades. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Eu estou preocupado, preocupada. Vai preocupada, vai, mas vai. Vai viver uma vida plena em Deus. Decida mudar a sua vida. Amém? Terceira coisa importante que aprendemos, e já estamos caminhando para o final do devocional, terceira coisa que aprendemos nessa lição. Entenda que o Pai te ama.
Você tem consciência do amor que Deus tem por você? O Pai te ama. O Pai me ama. Isso já é uma garantia de um bom recomeço. Entenda, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, aquele que não perde uma batalha, aquele que vai adiante de nós, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, nos levando a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Esse Pai nos ama profundamente. Entenda isso. Entenda o amor que Deus tem por cada um de vocês. Hoje estamos com 21 pessoas aqui. Deus ama essas 21 pessoas de forma plena, profunda, singular. Toda vez que você acordar de manhã, que o amor de Deus inunda o seu dia, que o amor de Deus venha te preencher por completo, e que você comece o dia transbordando esse amor de Deus por você. Entenda e nunca esqueça disso, Deus te ama muito. Ele é capaz de mover os céus e terra por sua causa. Afinal de contas, Ele entregou o seu Filho para morrer numa cruz, por mim e por você. Quer amor maior do que esse? O amor de entregar o seu próprio Filho como sacrifício por mim e por você. E não bastasse isso, ao terceiro dia, esse amor fez o Filho ressuscitar por mim e por você. A morte foi vencida por mim e por você. Ei, quer recomeçar? Quer viver uma nova história? Sinta o amor de Deus por você. Todos os dias. Todos os dias. O texto que lemos em Lucas capítulo 15, versículo 20 em diante, depois que ele caiu em si, depois que ele decidiu se levantar e voltar para a casa do Pai, o texto diz: estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Eu não sei o que te fez de repente distanciar da presença do Pai. Eu não sei o que você de repente cometeu ou o que você viveu que te fez distanciar da presença do Senhor. Mas Ele te olha de longe e Ele vem correndo para te abraçar. Ele vem correndo para te beijar. Ele vem correndo para te amar. Volta, levanta, continua uma nova história, recomeça. E o texto continua, o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. De repente você está aí dentro de você com sentimento de culpa. Não sou mais digno. Eu errei feio. Eu cometi um pecado terrível. Mas veja que nesse texto que lemos, o pai não perguntou o que o filho fez. O pai não perguntou onde ele estava. O pai não questionou por que você fez isso. Não. O texto é muito claro. O pai o abraçou e beijou. O recomeço não é através de perguntas.
O recomeço não é através de questionamentos. O recomeço é através de abraço e beijo do Pai. Não importa o que você fez. Não importa o que você cometeu. Não importa onde você caiu. Não importa. O seu Pai vem correndo para te abraçar e te beijar, dizendo: meu filho está vivo. O meu filho quer recomeçar. O meu filho quer viver uma nova história. O meu filho quer deixar eu ser o seu pai. Aproveite essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade. Sinta agora o abraço de Deus aí onde você está. Sinta. Sinta Deus te abraçando. Aí onde você está agora, sinta Deus te abraçando e dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, como eu esperei por esse momento. Meu filho, como eu sonhava em te ver novamente. Sinta isso agora aí. Sinta o beijo do Senhor. Sinta o beijo do seu Pai aí onde você está agora. Ele não vai te perguntar, ele não vai te questionar. Sabe o que ele vai fazer? O que o texto continua. Olha o que ele vai fazer, é o que o texto aqui nos diz. Disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo. Coloque calçado nos seus pés. Traga um novilho gordo, matem esse novilho. Vamos fazer uma festa. Meu filho resolveu recomeçar. Meu filho resolveu viver um novo tempo, uma nova história, pois ele estava morto. E ele voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. É isso que ele vai fazer. Isso é recomeço. Ele não vai te perguntar absolutamente nada. Receba uma roupa nova hoje. Receba um anel no seu dedo hoje. Calce umas novas sandálias e vem para o banquete que o Senhor está te proporcionando hoje. Hoje. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de recomeço. Creia. Creia que Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Creia que Deus vai te dar um novo começo. Porque Deus é um Deus de recomeço, Deus de novas histórias. Quando o pai chegou para o filho pródigo, para aquele filho que havia perdido, ele não questionou nada onde o filho estava, por que o filho fez isso, por que o filho fez aquilo, não. Bom dia, pastor Jefferson, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Ele não perguntou nada, ele só disse para os servos: depressa, traga vestes novas, coloque um anel no dedo dele, dê um novo calçado, prepare um boi gordo, um novilho, mate, vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto, mas ele está vivo, ele voltou. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas oportunidades. Continue. Tome essa atitude de querer recomeçar. Como eu falei, recomeçar é uma decisão. Amém, pastor, amém. Deus abençoe. Continue firme.
Entenda que do jeito de Deus é melhor. Deixa de tentar viver da sua forma. Deixe de tentar viver pelos seus recursos, pela sua vontade. Não. Amém, pastor? Um grande abraço, querido. Continue firme. Mas entenda, do jeito de Deus é melhor. Tira a mão, como eu falei no início desse devocional. Tira a mão. Deixa Deus fazer. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história para a sua vida. O seu papel é decidir se levantar como esse filho pródigo. Ele caiu em si. Ele viu que ele errou. Ele reconheceu o seu erro. O primeiro passo para recomeçar uma nova história é a humildade de reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. E quando ele chegou no Pai, ele disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti. Mesmo que o pai não tivesse perguntado nada, não tivesse falado nada, mas ele ali reconheceu o seu erro e decidiu viver uma nova história. Entenda, onde há recomeço, há festa. Onde há recomeço em Deus, há festa. Continue firme. Continue crendo que esse Pai, Criador dos céus e da terra, soberano Deus, nos ama profundamente e a cada dia nos dá um recomeço. Não importa se você caiu. Não importa se você caiu. Há um recomeço, uma nova história que Deus está te dando para ser vivida nele, por ele e com ele. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz: acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador, daquele que resolveu recomeçar, que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Na nova linguagem de hoje, Lucas capítulo 15, versículo 7. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada, recomeçada, transformada, do que 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Deus está te aguardando. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar como aquele pai fez com o filho. Ele quer te dar uma festa. Não tenha medo de recomeçar. Levante. Todo recomeço é um milagre. Todo milagre começa com um coração decidido em viver plenamente em Deus. Reconheça os erros que você cometeu. Tome a decisão de mudar de vida. Entenda que o Pai te ama profundamente. Dessa forma, você vai sempre recomeçar. Recomeçar. Entenda que em Deus há novos começos, novas oportunidades. Continue firme no Senhor. Continue firme no Senhor. Eu quero terminar esse devocional, peguei até aqui a Bíblia para ler, que veio agora na minha mente, ler esse versículo com vocês, para a gente finalizar esse devocional. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 em diante. Eu vou ler na versão NVI, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 diz assim. Preste bem atenção no que a palavra de Deus nos diz nesta manhã. Vejam, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vou repetir. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Não olhem onde você caiu. Não viva do passado. Reconheça e siga em frente. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, não percebem? Até no deserto
eu vou abrir um caminho. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de novas histórias. Decida recomeçar. E você que recomeçou, decida continuar. Amém? Essa é a palavra que eu quis passar hoje para vocês. Como recomeçar? Como recomeçar? Amém, queridos? Que essa palavra seja vida no coração de vocês. Que essa palavra seja uma motivação, um maná do céu mesmo, para você recomeçar a sua vida em Deus. Do jeito de Deus é melhor. O recomeço ele pode ser dolorido, ele pode ser até humilhante, porque temos que reconhecer as nossas falhas. Mas é isso que Deus espera de mim e de você. E Ele está sempre de mãos estendidas, o braço estendido, para nos levantar e nos fazer continuar. Amém? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional e para que a gente possa ter um dia abençoado por Deus. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Na certeza de que esse dia é o dia que o Senhor fez e que nele devemos nos alegrar. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã, nos trazer diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor nos ensinou hoje, que é sim possível recomeçar. Não importa onde caímos, não importa o que vivemos, mas existe um recomeço na Tua presença. Existe uma nova história que é possível escrever no Senhor. Por isso, Pai, te agradecemos por esse dia, que é um dia de recomeço, um dia de novas oportunidades, o dia que o Senhor preparou para estar conosco, conversar conosco através da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, que nos faz olhar para nós mesmos, reconhecer os nossos erros, onde falhamos, o que nos fez cair. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que recomeçar é uma decisão. Recomeçar é uma decisão e preciso me levantar de onde eu caí. Levantar e voltar para onde eu desejo estar. Na Tua presença, de repente me distanciei e eu quero voltar a estar na Tua presença, porque do jeito do Senhor é melhor. Do jeito do Senhor é melhor, o que o Senhor tem para nós é imaginável, pois a Tua palavra diz, sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Plano de paz e não de causar dano, planos de te dar esperança em um futuro. Queremos viver sim, Pai, esses planos. Obrigado por nos acordar. Acordamos porque os Teus planos continuam de pé. Acordamos porque a obra que o Senhor começou, ela ainda vai continuar. Estamos de pé porque o Senhor se renova a cada manhã em nós. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos amar de uma forma imensurável. Obrigado por nos amar de uma forma profunda, plena. Obrigado, Senhor. O que seríamos de nós sem a Tua presença? O que seríamos de nós sem a Tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos trata? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O nosso coração se enche de gratidão e alegria de estarmos sempre nos Teus caminhos e andando no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra seja vida no coração deles, que essa palavra produza o fruto do entendimento e que eles possam ser alimentados e sair desse devocional hoje cheio de esperança, expectativa no Senhor. Pai, os abençoa, estenda a Tua boa mão, abençoa a sua casa, a família, os filhos, os negócios. Que o Senhor seja uma presença viva, real, palpável, aonde eles estiverem. Onde eles estiverem, eles possam ser extremamente abençoados e alcançados pelo Senhor. Pai, tira todo impedimento, tira tudo aquilo que não nos deixa recomeçar. Tira toda lembrança negativa do passado, todo medo, toda preocupação, toda ansiedade. E que haja realmente, Pai, um renovo da Tua presença.
e que eles possam verdadeiramente estar cheios da tua paz. Paz essa que o mundo não dá, mas que vem do Senhor e nos enche de graça, de favor. Que possamos caminhar, de viver um dia de cada vez, tendo a certeza de que em Ti há recomeço, há novas oportunidades. Os abençoa, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, transformados, tocados pelo Senhor. Que eles possam viver o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. E aqueles que precisam recomeçar, Pai, dê essa nova oportunidade e que eles possam recomeçar do jeito do Senhor, porque do Teu jeito, Pai, é melhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida, seja transformadora no coração de cada um deles. E que eles possam viver plenamente na Tua presença e fazer aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por esse dia que está começando. Que seja um dia repleto da Tua graça, da Tua bondade. Nos faça viver plenamente no centro da Tua vontade e realmente fazer aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra possa ecoar no coração de vocês e que vocês possam viver plenamente o dia de hoje, um dia de recomeço, um dia de novas histórias.